E a grande mensagem que Oséias prega é que Deus nos ama, apesar da nossa infidelidade. E a forma como Deus escolheu que Oséias pregasse, que Deus nos ama, apesar da nossa infidelidade, foi muito dolorosa para o profeta. Oséias, ele viveu em um reino dividido. Ele pregou, ele foi provavelmente contemporâneo de Jonatas, que não quis pregar para o povo que Deus queria que ele pregasse. Oséias, ele pregou em um reino dividido, no tempo de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, quando esses eram reis de Judá, e enquanto Jeroboão era rei de Israel. Um dos poucos profetas que pregou tanto em Judá quanto em Israel. Ele se dirige principalmente ao Reino do Norte. O Reino do Norte, como os irmãos sabem, ele passou por aquele cativeiro babilônico. Então ele se dirige ao Reino do Norte para falar sobre a destruição que iria acontecer por causa do pecado do povo. Então ele se dirige principalmente ao Reino do Norte e ele recebe uma mensagem. Mas o interessante, não interessante para ele, mas interessante para nós que ficaríamos com essa mensagem, é como Deus escolheu que ele levasse essa mensagem. Deus, ele chega para ele, diz: olha, você vai casar com uma mulher de prostituição. Você vai levar essa mulher para sua casa. E essa mulher vai voltar para a vida de prostituição. E quando ela voltar para a vida de prostituição, você faz o quê? Você dá a carta de repúdio, você se divorcia? Não. Você vai atrás dela, traz e ama uma mulher adúltera. Como Deus escolheu que Oséias pregasse essa mensagem, é muito doloroso para ele. Muitas vezes, a experiência pessoal, nesse caso, com certeza ele não queria, mas muitas vezes a experiência pessoal do profeta é a própria mensagem. Você já pensou isso? Já pensou Deus chegar para você e dizer: a sua mensagem vai ser a sua experiência pessoal. E você vai aconselhar uma pessoa que perdeu um filho, mas para isso você vai perder o seu filho. A sua mensagem vai ser a sua experiência pessoal. E você vai aconselhar pessoas que perderam o seu marido. Mas para isso você vai perder o seu marido. Ou você vai perder a sua esposa. A mensagem que Oséias ia levar era de uma mulher que lhe deu, e eu fui analisar depois deu 3 filhos, 3 filhos que provavelmente nem eram dele. Ela deu 3 filhos para ele, que provavelmente não eram dele. Ela destruiu o nome do profeta. E Deus disse: vai lá, traz de volta e ama ela. E eu não sei se os irmãos se identificam, porque eu me identifico muito. Alguns nasceram no Evangelho, alguns nunca chegaram a sair da casa do Senhor, outros não nasceram e se converteram depois. Mas em algum momento você ou saiu da presença do Senhor, ou não nasceu no Evangelho, ou esteve aqui dentro da igreja sem nem saber o que estava fazendo. De um modo, de outro, ou de outro modo, Deus fez conosco o que Oséias fez com essa mulher. Ele foi atrás de nós
mesmo com todos os nossos pecados, mesmo com todas as nossas falhas, ele foi, depois que nós nos fizemos como essa mulher de prostituição, ele foi atrás de nós e nos trouxe de volta e nos amou. A mensagem que Oséias prega aqui é que Deus nos ama apesar da nossa infidelidade. Em Oséias, no capítulo 6 e no versículo 1, ele diz assim: vinde. E eu preguei uma vez aqui sobre essa expressão vinde. Quando Deus ele usa através de um profeta, ele usa a mesma expressão lá em Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18. Quando ele vê que a adoração do povo está toda manchada, o povo está fazendo os mesmos rituais, mas o ritual está manchado de sangue, está manchado porque eles não adoram com o coração sincero, porque eles estão cheios de prostituição, e ele chega para eles e diz: olha, vocês são como príncipes de Sodoma, vocês são como filhos de Gomorra. Quem era Sodoma e quem era Gomorra? Uma cidade que foi destruída a fogo por causa dos seus pecados. Ele estava falando para o povo de Israel que eles eram como príncipes de Sodoma, como filhos de Gomorra. Ele estava dizendo: eu não pedi que vocês viessem só pisar nos meus atos, eu não pedi que vocês viessem me adorar dessa forma, eu não pedi que vocês, com o coração sincero, ainda estivessem aqui cultuando. Esses rituais, eles não são nada, esses sacrifícios não significam nada para mim, se o coração de vocês estiver distante de mim. Não adianta você vir para a igreja, você participar de todos os eventos, se o coração estiver distante de mim, esse ritual não serve para nada para mim. E essa era a mensagem que ele estava dizendo para o povo de Israel: não adianta vocês virem adorar, vocês virem fazer esses ritos e o seu coração está distante de mim, vocês estão longe, vocês estão afastados, mas vinde. Versículo 18, depois dele ter falado tudo isso, no meio dessa mensagem ele começa a dizer: o boi conhece o seu dono, o jumento seu possuidor, eles sabem onde achar comida, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Um povo rebelde, que é atrevido, um povo que peca contra mim, e ele fala, e ele é como se fosse um desabafo, ele dizendo: eu tirei vocês do Egito, eu cerquei vocês com todas as bênçãos possíveis, eu não deixei que os povos consumissem vocês. Quando vocês iam para a guerra, vocês sempre estavam em menor número, mas vocês devoravam eles como pão, e agora vocês estão aqui pecando contra mim. E ele está lembrando o que ele fazia e lembrando como o povo estava adorando agora, e mesmo assim ele ainda diz: mas vinde, ainda que os vossos pecados eles sejam como a escarlata. A escarlata era um corante que ele entrava na roupa e não saía mais, ainda que seja vermelho como o carmesim, eu digo que através de mim eles se tornarão brancos como a neve, e vocês serão purificados por causa da minha graça. E ele usa essa mesma expressão aqui em Oséias, no capítulo 6 e no versículo 1, quando ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou. Isso aqui eu acho interessante. Eu lembro, eu estou olhando para a Lilian aqui e lembrando que quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, ela sempre vinha conversar comigo. A Lilian tem um forte assim por menino rebelde, né? Ela sempre vinha conversar comigo e eu dizia sempre a mesma coisa: Lilian, não adianta nada eu estar na igreja, se eu não quero estar lá, se eu estou de qualquer jeito, eu não gosto de fazer as coisas desse jeito. E ela falando para mim, do jeito dela, né? Meu filho, é melhor você estar lá com o pé na lama do que você chutar o balde. Eu nunca vou esquecer que a frase dela foi essa: é melhor você estar lá com o pé na lama do que você chutar o balde. E eu fiquei pensando na minha cabeça, mesmo ela tendo dito isso, eu não acho melhor, entendeu? Eu não acho melhor. E depois eu fui analisar e realmente era, porque aonde eu estava, eu não ia encontrar nada. E aqui, mesmo com o pé na lama, do nada uma palavra vem e pega você. Do nada, você está aqui conversando com alguém chama a sua atenção, uma palavra é dirigida a você e você volta a si. E eu vendo essa expressão aqui, que ele despedaçou, eu lembrei dessa situação porque nesse tempo eu estava despedaçado mesmo, e eu vendo essa expressão, ele despedaçou, foi o próprio Deus que despedaçou, ele
fez a ferida. Foi ele que fez a ferida no povo de Israel. O povo de Israel, você diz assim, mas o povo de Israel que pecou, que fez isso e que fez aquilo, mas Deus que fez a ferida. Porque um pai, ele castiga o filho para que o filho volte a si. O pai castiga o filho para que ele aprenda. E Deus fez a ferida no povo de Israel. Ele despedaçou. E ele diz aqui, vinde, tornemos para o Senhor. Porque ele despedaçou. Mas ele despedaçou com objetivo. Porque despedaçou está no passado. Ele despedaçou e nos sarará. Ele despedaçou com o objetivo de sarar. Ele trouxe a ferida com o objetivo de trazer junto com a ferida a cura logo em seguida. Ele trouxe a ruína com o objetivo de te trazer de novo para a presença do Senhor. Então ele está falando aqui, ainda que esse despedaçamento ele venha do Senhor, se esse despedaçamento ele vir do Senhor, ele vai vir logo em seguida com cura, ele vai vir logo em seguida com renovo, ele vai vir logo em seguida com a graça do Senhor. E é por isso que Abacuque, quando ele estava naquela situação onde ele via Deus dizendo que ia castigar o povo, e ele entrou em parafuso porque Deus disse, olha, eu vou castigar o povo através dos caldeus. Aí ele entra, eu não entendo, Senhor. O Senhor está dizendo que nós pecamos, o Senhor está dizendo que nós nos afastamos de Ti, o Senhor está dizendo que nós estamos distantes, que nós somos rebeldes, e o Senhor está dizendo que o Senhor vai nos castigar com um povo que é mais distante, que é mais rebelde, com um povo que é pior do que a gente, que se a gente se esforçasse, a gente não chegaria no nível deles. Então tu está dizendo que a gente vai ser castigado por um povo assim. Ele diz, olha, aí Deus diz para Abacuque, olha, eu tenho uma intenção com eles e tenho uma com vocês. Assim que passar o propósito deles, eles serão castigados, mas quando eu fizer essa ferida em vocês, depois que vocês forem despedaçados, eu trarei cura para vocês, eu trarei renovo para vocês, eu trarei a minha graça. E é aí que Abacuque entende que os planos deles são maiores. E é aí que muita gente não entende aquele poema que ele canta, e é por isso que ele fala, então, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não haja gado, todavia, eu vou me alegrar no Senhor, e exultar no meu Deus, porque Ele é a minha salvação. Despedaçou, ele fez a ferida, está no passado, mas aí ele fala, e ele nos sarará, ele fez a ferida, e ele a ligará. Despedaçou, está no passado, ligará, está no futuro, e é interessante que ele fala isso depois de uma situação, onde ele diz para Oséias, vai, pega aquela mulher, traz para a tua casa, ela vai te deixar, tu vai lá de novo e vai buscar ela, porque tu vai fazer igual eu estou fazendo com vocês. Então ele está dizendo, isso causou uma ferida no profeta, mas a gente não olha, que isso causa uma ferida nela também. Eu não sei se vocês já viram depoimentos de homens e mulheres que vivem na prostituição. Mas é uma coisa infeliz. São cheios de marcas, cicatrizes. Eles não conseguem se relacionar com ninguém. E a gente olha aqui, meu Deus, que situação difícil essa de Oséias. E quando na verdade, Deus está falando de Gomer, a mulher. Oséias não precisava de resgate. Tanto é que ele fez o que quase ninguém aqui faria. Um caba desse não precisa de resgate. Quem está cheio de ferida aqui é a mulher que se prostituiu, voltou, foi de novo. E Deus fez a ferida nela, com o objetivo de ligar no futuro, com a mensagem de que não existe uma situação, não existe nenhum relacionamento que Deus não possa restaurar. O que você precisa entender é isso.
Eu não sei como, vira até um clichê, né? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Parece que você está terminando a mensagem e vai fazer um convite. Eu ainda não estou terminando. Mas essa frase cabe porque realmente não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas talvez o que Deus queira dizer para você é isso. Talvez só o que você precise ouvir é isso. Que não existe nenhuma situação e nenhum relacionamento que ele não traga restauração. Porque pode ser que você pense, não, isso aqui é demais. Isso aqui não dá, isso aqui que eu fiz. Não há Deus que perdoe. Eu lhe apresento um Deus que mandou um profeta se casar com uma prostituta, que abandonou ele, que mandou ele buscar de novo, porque ele queria mostrar que foi isso que ele fez com o seu povo. Ele está disposto a fazer com você também. Nesse capítulo, ele tem 2 significados, o que eu li. Há divergências. Se aqui tiver alguém crítico, depois quiser discutir sobre essas duas, porque às vezes tem muitas discordâncias. Mas ele tem 2 significados. O Juninho já está preparando a cara dele, já vai perguntar depois do... Tem 2 significados esse versículo. Ele tem um significado contextual da época e ele tem um significado simbólico do futuro. Quando ele diz, da casa de Judá, me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois, aí a vírgula. Nessa situação aqui, Judá tinha sido levado cativo. O povo de Israel tinha sido levado cativo pelos assírios. E logo em seguida, Judá, alguns do povo de Judá tinham sido levados cativos. Só que eles foram libertos. E o povo de Israel não. Então por isso que Oséias diz, olha, porque ele está falando, ó, Israel pecou, vai receber a sua destruição. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. E ele está falando dessa situação aqui. O contexto desse versículo é nessa situação. Quando a gente vai para o simbolismo, que a gente vai, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei, eu queria entrar aqui. Na história de Israel, quando ele diz, não os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois eu os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E eu estou falando nessa noite sobre coisas que o braço do Senhor pode fazer quando o nosso braço não pode fazer nada. E a história de Israel é repleta de situações onde o braço do Senhor agiu quando o braço de Israel não poderia fazer nada. E muitas vezes o Senhor preferia agir dessa forma para que Israel ou nação alguma não se gloriasse. Como por exemplo a gente vê lá em Êxodo no capítulo 14, quando o faraó ele desiste de libertar o povo. Ele tinha libertado, ele disse, rapaz, o que foi isso que a gente fez? A gente deu liberdade a esse povo? Não, vamos atrás deles. Ele vai atrás deles e o povo fica com medo. E Moisés diz, olha, não se preocupem, esse povo que vocês estão vendo, vocês não vão ver eles nunca mais. Hoje Deus vai mostrar que ele tem um braço para livrar e vós vos calareis. Quando o povo de Faraó vem para perseguir o povo de Deus, Deus, como os irmãos sabem, abre o mar no meio, o povo passa a pés enxutos. Quando os egípcios vão para cima do povo, quando eles vão para cima do povo, o mar se fecha, e aí vem o cântico de Moisés que diz, ele diz, Deus jogou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, aqueles que se levantavam contra nós, aqueles que vieram contra nós, agora se voltaram em montões de ruínas, e o povo continua no deserto,
E Deus continua dando livramento ao povo. O livro de Números, ele vai mostrar diversas vitórias. Ele vai mostrar vitórias contra os midianitas, vai mostrar a vitória de Josué contra os reis de Og, contra o Og, rei de Bazã, contra Seom, rei de Esbom. Ele vai mostrar a vitória contra a cidade de Ai. Ele, depois daquele pecado, em Josué no capítulo 4, a gente vai ver o povo passando a pés enxutos, e ele até diz, olha, agora nós vamos construir um memorial, para que todos aqueles que passem por aqui, eles vejam, olha, aqui nós passamos a pés enxutos, por causa do poder do Senhor. Em Josué no capítulo 6, a gente vê Deus dizendo para Israel, como eles iam conquistar, porque Deus já tinha colocado medo no coração dos cananeus, e Deus, ele estava fazendo de tudo, para que aquele povo visse que não era pelo braço de Israel, não era pela sua força, era pela força do Deus que guiava eles. E ele diz, olha, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias, no 7º dia vocês só vão gritar. No 7º dia eles gritaram, as muralhas vieram abaixo. E quando a gente, e muita gente, uma pessoa veio falar para mim uma vez, mas o povo teve que lutar, o povo teve que se esforçar, teve que lutar com o seu braço. Meu amigo, se você vai estudar a história, você sabe que derrubar uma muralha é metade de uma guerra. Você derrubando muralha, você tira arqueiro. Você derrubando muralha, você tira defesa. E Deus estava tirando as defesas dos inimigos, e o povo, por causa do braço do Senhor, estava entrando na cidade, onde eles iam derrotar os seus inimigos. Deus, a natureza se rendia ao Senhor. Em Josué no capítulo 10, a gente vê que ele ia socorrer os gibeonitas, e ele só diz assim, sol detente aqui e lua aqui. O sol simplesmente parou por causa do braço do Senhor. Em Josué no capítulo 11, a gente vê diversas vitórias de Josué. Em Juízes, o povo, ele se volta contra Deus, ele idolatra várias vezes, ele deixa o Senhor, mas Deus vai levantando juízes para que esse povo seja livre pelo poder, não seu, mas o de Deus. Em Juízes no capítulo 5, a gente vê uma mulher, a gente vê Débora liderando um exército ao lado de Baraque, Deus dando o poder. A gente vê Jefté, a gente vê Gideão. E Gideão eu acho interessante, porque eu estava falando para vocês que Deus, ele é especialista em fazer de uma forma que não tem como o homem se gloriar. E Gideão aparece com vários homens, e Deus diz, não, tem gente demais aqui, o povo vai dizer que foi pelo seu braço. E ele já diz logo, olha, quem for covarde, quem for medroso, volta. E volta a maioria, quase todo mundo ali era medroso e covarde, inclusive talvez até alguns dos que ficaram. Mas aí depois ele faz outro teste, sei que no final são 300, e a gente tem até uma música aqui na nossa assembleia, né? 300 com bandeiras, 300 com tochas. Mas é porque Deus queria mostrar, não eram os 32 mil, não era 10 mil, não era 15 mil, nem eram mesmo os 300, eram o braço do Senhor, porque quando o braço de Israel, quando o nosso braço não pode fazer nada, é o braço dele que vai operar. E a gente vê em Juízes no capítulo 16, ele levanta um homem que, em meio aos seus percalços, o nome dele era Sansão, até na morte dele, ele matou mais filisteus do que ele matou em vida. E a gente vai ver Sansão lá na frente, lá no livro dos heróis. Quando eu era criança, que eu li isso aí, eu fiquei intrigado, como foi que Sansão veio parar aqui? Mas Deus, ele estava usando Sansão, ele usa os juízes, e ele usa profeta. Em Samuel, 1 Samuel no capítulo 7, o povo, ele tinha pecado de novo, mais uma vez se distanciado do Senhor, mais uma vez adorado outros deuses, aí tinham sido derrotados pelos filisteus. Aí Samuel chega para o povo e diz assim, olha, se é de todo o coração que vocês se voltam para o Senhor, tirem do seu meio os deuses, tirem os balins, tirem os astarotes, e eu vou interceder por vocês. Os filisteus se levantam contra ele. Aí o povo olha para Samuel e diz, não pare de clamar ao Senhor por nós. Eu fosse Samuel naquela hora, eu ia dizer, agora eu não vou parar de clamar ao Senhor por vós, né? Mas eu vou clamar. E Samuel clama, e vem uma chuva de trovão. Não tinha acontecido ainda, porque Deus, ele estava inovando o seu repertório. Aí ele manda uma chuva de trovão para que o povo vencesse. Ele vence através de Saul, os amonitas, no capítulo 11. Ele vence com Jonatas e o escudeiro, ele vence uma guarnição inteira de filisteus. E eu acho interessante uma frase que Jonatas fala. Ele diz assim, olha, sobe comigo para a gente derrotar esses incircuncisos, porque para Deus não
faz diferença livrar com muitos ou livrar com poucos. Essa é uma frase de quem tinha certeza de que não é o braço do homem, não é o braço de Israel, não é o nosso braço, mas é o braço do Senhor que traz livramento. Quem também tinha essa certeza era o próprio Davi, que quando chega no arraial, ouve um homem insultando, e ele diz assim: olha, quem é esse que está insultando? Ele não diz assim: quem é esse que está insultando Saul? Quem é esse que está insultando os guerreiros de Israel? Não, ele diz: quem é esse que está insultando os exércitos do Deus vivo? É como se ele dissesse: ele não conhece a nossa história, ele não sabe o que Deus fez, ele não sabe que Deus já abriu o mar no meio, que Deus já parou o sol, que Deus já derrubou a muralha. Quem é esse que está insultando os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Ele chega para ele, e ele, o homem era tão banhado em pecado que ele diz assim, era um menino, ele não precisava nem falar nada, mas ele disse: olha, hoje eu vou jogar tua carne para os vermes. Aí ele diz assim: olha, deixa eu te dizer, tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti no nome do Deus vivo, como se ele estivesse dizendo: eu vou a ti no nome daquele que derrubou a muralha, eu vou a ti no nome daquele que parou o sol, eu vou a ti no nome daquele que derrotou os povos inimigos por causa do seu braço, pelo seu poder. O próprio Davi, ele constrói um reino, e um dia ele enfrenta um exército terrível, que era o exército dos sírios. Eram os amonitas, eles já tinham guerreiros, mais guerreiros do que Israel, mas eles já conheciam o poder de Davi, e eles alugam carros sírios, e se você for ver na história, era um dos maiores exércitos da história. Davi se encontra agora com um dos maiores exércitos da história, e os seus soldados começam a temer, eles começam: meu Deus, quantos carros, quantos cavalos, quantas armas. Aí Davi, ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do meu Senhor. Em 1 Reis, no capítulo 20, quando Acabe está reinando, e olhe, Acabe era um rei ímpio, Acabe era um rei pecador. Então quando Deus quer mostrar a sua glória, muitas vezes ele nem olha a situação de como está o governante, ele quer mostrar a sua glória, ele quer mostrar que o seu braço é poderoso. E um dia os sírios vão atacar o reino de Acabe, aí o profeta chega para Acabe e diz: olha, guerreiem contra eles e vocês vão vencer. Ele vence a primeira batalha. Aí um endemoniado chega para falar aos ouvidos do rei Ciro e diz assim: olha, eles ganharam porque a gente lutou nos vales, porque a gente lutou nos montes, e o Deus dele é Deus de montes, mas se a gente lutar nos vales, agora a gente ganha. Aí o profeta chega para ele e diz: olha, Deus está dizendo para você ir lutar de novo, porque ele disse que o Deus de vocês era Deus de montes. Vá lutar de novo e a vitória será de você. É como se ele estivesse dizendo: olha, agora eu vou mostrar para ele que está dizendo que o nosso Deus é Deus de montes, que eu sou Deus dos montes, Deus dos vales, Deus do mar, Deus da terra. Aonde a gente lutar eu vou vencer. E Acabe luta duas vezes, Acabe, o rei pecador, duas vezes, e Deus dá vitória ao seu povo, porque não é pelo braço do homem, é pelo braço do Senhor. E aqui no versículo que a gente leu: não os salvarei mais pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. A gente fez um breve, não tem como você tentar colocar numa pregação todas as maravilhas que o Senhor faz. Mas a gente fez um breve passeio por vezes onde o Senhor livrou com o arco, com a espada, com a guerra, com cavalos, com cavaleiros. Mas agora o profeta, ele está dizendo que Deus vai salvar não mais por esses apetrechos. E todo o livro profético tem um contexto futuro, porque eles são profetas. E quando a gente vai ver o significado do nome dos filhos de Oséias, a gente vai ver que um se chamava
desfavorecida. Uma. Só que no meio é interessante que quando ele está falando, eu gosto da expressão porém. Ela tem um contraste interessante quando a gente vai lá para Romanos no capítulo 7. A gente vê Romanos finalizando assim: que miserável homem que sou. Quem me livrará do laço dessa morte? E ainda tem um versículo antes, mas no capítulo, um versículo depois, mas no capítulo 8, já no versículo 1, ele diz: porém, contudo, todavia, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu gosto da expressão porém, ela dá uma guinada na história. Como se estivesse dizendo assim, olha, tá assim, porém. E ele fala que o significado da filha de Oséias é desfavorecida. Aí ele fala, porém, brilha agora pela primeira vez no livro de Oséias o raio da esperança. Porque agora não será mais pelo poder deles. Porque Israel estava acostumado a ser salvo pela espada, pelo arco, pelo cavalo, pelo cavaleiro, pela guerra. Tanto é que quando o Messias veio, eles esperaram mais uma vez serem salvos assim. Pelo arco, pela espada, pelo cavalo, pela guerra. E nós também não seríamos salvos pela espada. Deus tinha um plano diferente para nós. Primeiro, nós que erramos com Deus. Salmo 19, versículo... É o Douglas que está lá, né? Salmo 19, versículo... Ele ficou com raiva ali que eu falei o nome dele. Versículo 12 ao 13. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Primeira coisa que a gente tem que entender: nós que erramos com Deus. Quem pode entender os próprios erros? É a mesma coisa que o povo de Israel não entendia. Eles que tinham errado com Deus. Aí Deus fala para um profeta viver algo que seria a sua mensagem para que o povo de Israel entendesse que eles que tinham errado. E muitas vezes Deus precisa desenhar para a gente que errou. Porque nós temos uma facilidade de admitirmos que estamos errados. Não temos? Nós temos uma facilidade de reconhecer que nós somos falhos. Não temos? Muito pelo contrário. Mas segundo, Deus se compadece de nós. Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade e em verdade. A segunda coisa que nós temos, a primeira, nós que erramos. E ele está deixando isso claro para Israel. Está vendo? Porque muita gente em Israel deve ter visto, meu Deus, que mulher ruim, que mulher horrível, como é que ela faz isso com um homem bom como Oséias? Como é que a mulher vai viver uma vida depravada dessa? Depois o cara casa com ela, restitui tudo bom para ela. Aí Deus estava dizendo, olha, esses são vocês. E Deus diz para nós, esses somos nós.
Deus nos cercou com todas as suas bênçãos. Deus nos deu todo o seu amor. Deus nos deu toda a sua bondade, mas nós somos infiéis. Nós somos ingratos. Nós somos pessoas difíceis. Mas Deus se compadece de nós. E Ele se compadece de nós a ponto de nos salvar. O que nós fizemos? O que nós fizemos nos colocou naquele grupo de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que diz que todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Todo mundo Paulo escreve isso falando para gentios no capítulo 1 e falando para judeus no capítulo 2. Enquanto um grupo apontava para outro, ele estava dizendo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ele diz para nós, vocês pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Vocês que erraram com Deus, apesar disso, Ele se compadece de vocês. E quando a gente pega aqui o versículo, a gente diz, porém, esse porém do versículo de Oséias, porém, da casa de Judá me compadecerei. A gente olha assim, mas ele vai se compadecer da casa de Judá. Mas eu não sou da casa de Judá, eu não sou do povo de Israel. Como ele vai se compadecer e como isso vai me alcançar? É por isso que João fala, olha, essa luz, ela brilhou no mundo, ela veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Esse porém, a casa de Judá que ele estava falando, era de quem Deus disse, eu vou ter compaixão de vocês, eu não vou salvar mais pela espada, pelo arco, pela lança, pelo cavalo, pela guerra, agora eu vou salvar vocês. É como se ele estivesse dizendo, agora eu vou salvar vocês por um poder maior, pelo poder do meu filho, pela salvação, pela ressurreição. Mas essa era uma promessa para Judá, essa era uma promessa que vinha dos judeus. Até o próprio Jesus, ele diz, a salvação vem dos judeus. Essa promessa era para eles. Aí a gente diz, e como a gente vai ser colocado nisso? Nem a natureza, quando a gente fala do braço do Senhor, e a gente fala das suas maravilhas, eu lembro quanto Deus deu filhos para mulheres que eram estéreis. Mas até nessa esterilidade de algumas mulheres, a natureza ajudou, como por exemplo, a gente pega Sara. Sara era uma mulher estéril, ela não podia dar filhos, ela envelheceu, Abraão envelheceu também, mas era como se a natureza estivesse dizendo, ache um útero. O útero de Sara, mesmo envelhecido, amortecido, Deus junto com a natureza foi lá, deu filhos para ela, deu um filho para ela. Do mesmo jeito, Ana, que era estéril, Deus deu um filho para ela, foi o útero que gerou. Quando foi Jesus para nascer com Maria, por Maria, Maria era virgem. Lá de novo não tinha como acontecer. Deus foi lá e fez um milagre no útero de Maria, fez um milagre no útero de Ana, fez um milagre no útero de Sara. Aí Deus quer nos colocar na sua salvação, porque a salvação era para a casa de Judá. Aí Deus quer nos colocar na sua salvação, e a natureza pula fora. Como é que eu sei disso? Lá em Romanos, Paulo diz, a própria natureza protestou contra, porque era uma oliveira braba sendo colocada nos ramos naturais, e a própria natureza dizia que não dava certo. Quando a natureza foi ajudar úteros judaicos, mas quando éramos nós que erramos com Deus, assim como os judeus também erraram, mas quando era nós, até a natureza pulou fora. Mas aí Deus escreve através de João dizendo, eu vim para o que era meu, a casa de Judá, mas os meus não me receberam, mas agora a todos que me receberem, eu vou dar o poder, eu vou dar o direito de serem chamados filhos de Deus. Contra a natureza que protestava contra a natureza que dizia não dá certo, porque não é ramo natural. Ele diz, não, eu vou dar poder, eu vou dar direito, e agora será chamado filho de Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente vive a nova versão. Não vão sair daqui dizendo que eu falei isso aí, que tem uma nova versão. Mas a gente vive uma nova versão daquilo que foi feito com Gomer.
Deus mandou Oséias ir atrás dela. Ela se prostituiu, ela se desviou, ela pecou, ele voltou, ele amou, ele trouxe de volta. E a gente vive agora a nova versão disso, porque ele nos transportou do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Basta a gente lembrar quem a gente era. A gente era inimigo de Deus, nós éramos filhos da ira, nós andávamos segundo o príncipe da potestade, nós fazíamos a vontade da nossa mente, nós fazíamos a vontade da nossa carne, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça somos salvos, fomos salvos segundo a riqueza da sua graça. Na nossa vida, sempre vai ter coisas que o nosso braço não vai dar conta. E o braço do Senhor sempre vai estar operando. Mas nunca se esqueça, a maior operação da história do braço do Senhor foi a salvação. Você era pecador, mas foi transportado do reino, do reino das trevas para o reino do amor, do Filho do amor. Então, se tem alguém aqui nessa noite que quer ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e aceitar a Cristo Jesus como Salvador, nós fazemos o convite para que você mude de vida com esse Deus que é poderoso em salvar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.